Imagine entrar num elevador como qualquer outro dia, mas de repente ele para entre os andares. Você está preso e do seu lado, uma mulher desconhecida. O problema? Você é um bilionário cercado por regras, contratos e um sobrenome que vale mais que muito país. Ela é tudo o que você não pode ter, mas naquele elevador não existem regras. E quando as portas finalmente abrirem, sua vida nunca mais será a mesma. Se você curte histórias que te prendem do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com você. O relógio marcava 18h47 quando Ethan Lancaster entrou no elevador de vidro espelhado da Lancaster Tower, arrumando a gravata enquanto mantinha o celular grudado ao ouvido. O CEO da Lancaster & Co., uma das maiores incorporadoras do país, não costumava usar aquele elevador interno, reservado a funcionários. Mas naquele dia, tudo estava atrasado e ele odiava atrasos. Transfira os contratos para o meu e-mail pessoal, agora, disse secamente ao telefone, encerrando a ligação com um toque impaciente. As portas começaram a se fechar quando um braço surgiu de repente, impedindo o fechamento. Uma mulher entrou às pressas, ofegante, segurando uma sacola de papel com livros. Vestia jeans simples, uma camiseta com a estampa desbotada dos Rolling Stones e tênis sujos. Claramente não fazia ideia de quem estava ao seu lado. Ethan franziu o senho. "Vai para qual andar?" perguntou com frieza. 22. "Obrigada", respondeu ela, sorrindo rapidamente. Ele apertou o botão. O elevador começou a subir com seu leve zumbido habitual. Mas, no 14º andar, um solavanco brusco os fez perder o equilíbrio. As luzes piscaram. Um ruído metálico ecoou. Então, silêncio. O elevador havia parado. "Isso é brincadeira", murmurou Ethan tentando apertar os botões. "Nada. Malditas manutenções." A mulher engoliu seco. Olhou para cima, depois para ele. "O elevador está preso?" "Parece que sim", respondeu ele já sacando o celular. Sem sinal. Ela também checou o dela. Nada. Olharam-se. Pela primeira vez, com atenção. "Sou Ethan Lancaster", disse, não por gentileza, mas por costume. "Eu sei quem você é", respondeu ela sem emoção. "Eu trabalho aqui." Ele ergueu uma sobrancelha. Pela roupa, pensou que talvez fosse da manutenção. "Sou bibliotecária do 22º, arquivo jurídico da empresa." "Não sabia que ainda mantinham livros por lá", ironizou ele. "E eu não sabia que milionários ainda pegavam elevadores comuns", rebateu ela cruzando os braços. Ethan soltou um riso abafado, surpreso com a resposta. Havia algo nela, talvez o tom sarcástico, talvez a calma diante da situação, que o desconcertava. "Qual o seu nome?" "Clara." "Só Clara?" "Só Clara." O tempo passou. Minutos viraram meia hora. O calor aumentava. A tensão também. Clara sentou no chão do elevador. Tirou um dos livros da sacola, O Morro dos Ventos Uivantes, e começou a folhear. Ethan a observava. Ela parecia confortável naquela situação absurda. "Você parece bem tranquila para alguém preso num elevador com um completo estranho." "Você não é um completo estranho. Você é famoso e presunçoso." "Então já sei bastante sobre você", sorriu. Ele bufou, mas não retrucou. "O que você acha de mim, então? Quer mesmo saber? Surpreenda-me. Você é brilhante, implacável nos negócios, mas sozinho. Não o tipo de pessoa que se permite gostar de alguém." Ethan a encarou, de repente desconcertado. Como ela sabia tanto e por que isso o incomodava. "E você, Clara? O que faz além de organizar livros velhos?" "Eu leio, escrevo, vivo, coisas que talvez você tenha esquecido como fazer." Aquelas palavras ditas com simplicidade soaram como um soco. Ele ficou em silêncio. O tempo parecia suspenso dentro daquele cubículo. Horas se passaram. Eles falaram sobre tudo, de arte à política, de infância a sonhos esquecidos. Ethan se pegou rindo, contando histórias que nunca dividia com ninguém. Clara era diferente.
e ele sentia que estava mudando, minuto a minuto. Se o elevador nunca abrir, o que você mais lamentaria? Perguntou ela de repente. Ele pensou por um momento. Ter vivido metade da minha vida sem sentir o que estou sentindo agora. Clara desviou o olhar, ruborizando. E você? Ter medo de sentir isso? Com você. O silêncio agora era denso, cheio de algo que palavras não podiam tocar. O espaço entre eles parecia menor. E então, sem aviso, as luzes voltaram. O elevador estremeceu e subiu até o 10º. As portas se abriram. Clara se levantou, olhou para ele, os olhos brilhando com algo entre esperança e tristeza. Isso foi só um elevador quebrado, sussurrou ela, como quem tenta se proteger. Ethan segurou sua mão, firme. Não, isso foi o começo de tudo. Clara hesitou. Então, com um pequeno sorriso, caminhou para fora. Ele a observou sumir pelo corredor, sentindo que o mundo, de alguma forma, havia mudado. E quando as portas do elevador se fecharam novamente, Ethan Lancaster sabia. Ele estava perdido por uma mulher que nunca deveria amar, mas não podia mais viver sem. Durante dias após o episódio no elevador, Ethan tentou continuar sua rotina como sempre. Reuniões, contratos, números, poder. Mas nada parecia se encaixar da mesma forma. As decisões antes automáticas agora vinham com questionamentos, como se algo dentro dele tivesse sido ativado e não pudesse mais ser desligado. Ele a procurou. Primeiro nos sistemas internos da empresa. Digitou Clara, mas havia 7 Claras na corporação. Depois, discretamente, pediu à assistente que enviasse uma lista de todos os funcionários da biblioteca jurídica. Encontrou Clara Fonseca. Durante 3 dias, passou pelo 22º andar sem motivo real, fingindo estar procurando arquivos, tentando esbarrar com ela por acaso. Mas Clara parecia ter desaparecido, até que numa sexta-feira à tarde, quando já cogitava desistir, a viu. Sentada ao fundo da biblioteca, cercada por pilhas de livros, digitava algo no notebook com fones de ouvido. Totalmente alheia à presença dele, Ethan se aproximou devagar, hesitante, uma sensação nova. Clara, ela tirou os fones, olhou para ele e não esboçou surpresa. Apenas disse, demorou, estava te procurando, confessou ele. Achei que milionários tivessem pessoas para isso. O tom era o mesmo, provocador, inteligente, mas havia algo nos olhos dela, uma resistência. Eu queria pedir desculpas por invadir seu espaço no outro dia. Você não invadiu, a vida invadiu, e foi bom. Mas foi real? Ele se sentou à frente dela. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan não tinha todas as respostas. Eu não sei o que é isso, Clara. Só sei que desde aquele dia, tudo mudou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu escrevi sobre isso, disse ela, girando o notebook e mostrando a tela. O texto era um conto, claramente baseado nos dois, mas com um final diferente. Nele, o homem saía do elevador e nunca mais voltava. Ethan leu em silêncio. Quando terminou, seus olhos encontraram os dela. Você não acredita que eu voltei? Não, eu só não acredito que esse mundo aceita que pessoas como nós fiquem juntas. Por quê? Porque você vive no topo e eu vivo no rodapé das histórias, disse ela num sussurro. Talvez seja hora de reescrever essa história. Na semana seguinte, Ethan começou a aparecer frequentemente na biblioteca, às vezes com desculpas esfarrapadas, outras vezes com café. Clara fingia não notar, mas seus olhos entregavam. Eles liam juntos, falavam sobre poesia, Shakespeare, Nietzsche, riam, brigavam, provocavam. A barreira entre mundos foi se dissolvendo, mas o universo dos milionários não perdoa deslizes. Um dia, Clara foi chamada à diretoria. Alguém havia denunciado seu relacionamento, ainda que informal, com o CEO. Conflito de interesses, disseram. Postura inadequada, acusaram. Ela se demitiu no mesmo dia, sem avisar Ethan. Quando ele soube, foi atrás dela. Bateu na porta do pequeno apartamento no bairro simples onde ela morava. A porta se abriu
E Clara estava ali, em roupas comuns, sem maquiagem, ainda mais bonita. Por que você fez isso? Porque eu nunca quis ser a mulher que subiu na vida por causa de um homem. Ainda mais um como você. Eu nunca pedi isso, mas seria inevitável. E eu não sobreviveria a me perder nesse mundo. Ethan a olhou por longos segundos. Então respirou fundo. Então me deixa fazer parte do seu. Me ensina a viver fora das torres de vidro. Clara sorriu com os olhos marejados, mas não disse nada. Apenas o deixou entrar. Meses se passaram. Ethan dividia seus dias entre reuniões e cafés em livrarias pequenas. Começou a apoiar projetos de literatura em comunidades, financiou bibliotecas, investiu em autores independentes. Aos poucos, o mundo descobria uma nova versão dele, mais humana, mais complexa, mais clara. Eles não eram um casal óbvio, mas eram inevitáveis. Até que um dia, Clara o levou de volta a Lancaster Tower. Entraram juntos no elevador. "Pronta para mais uma queda?" brincou ele. "Só se for com você." E enquanto o elevador subia sem falhar, os dois sabiam. Não havia mais volta. Porque o que nasceu preso entre quatro paredes agora era livre demais para ser contido. Anos se passaram desde aquele dia em que ficaram presos no elevador. Ethan deixou de ser apenas o bilionário inatingível. Clara, por sua vez, nunca abriu mão de quem era. Eles não viveram um conto de fadas perfeito. Viveram algo mais raro, um amor real, que resistiu às pressões, aos julgamentos e ao tempo. Hoje, caminham de mãos dadas sem precisar provar nada a ninguém, porque descobriram que, às vezes, o destino não bate à porta. Ele para o elevador. E quando isso acontece, você tem duas escolhas: se desesperar ou se apaixonar. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história assim. Quem sabe a próxima não é a sua. Até a próxima. O relacionamento entre Ethan e Clara deixou de ser segredo. Não porque eles fizessem questão de exibir, mas porque segredos não sobrevivem quando são tão intensos. A imprensa descobriu, primeiro como rumores, depois com fotos. Ele e ela caminhando de mãos dadas num parque ou entrando juntos num café de bairro. Logo surgiram manchetes. Bilionário tem novo romance com funcionária da própria empresa. Quem é Clara Fonseca, a mulher que conquistou o intocável Ethan Lancaster? Amor verdadeiro ou golpe do baú? Clara, que sempre viveu nas margens, sentiu o peso da exposição como uma avalanche. Seus amigos recuaram. Sua família passou a tratá-la com uma mistura de medo e admiração silenciosa. Pessoas a julgavam sem conhecê-la. Ela perdeu o anonimato que tanto prezava. Ethan tentou protegê-la. Comprou um apartamento maior, ofereceu segurança, mudou rotinas. Mas havia coisas que dinheiro nenhum podia blindar. Numa noite de inverno, Clara entrou no escritório onde ele trabalhava até tarde. Estava diferente, calada, olhos firmes, mas com tristeza contida. "Precisamos conversar." Ele parou de digitar. O ar ficou pesado. "Aconteceu alguma coisa?" "Acontece todos os dias. Olhares, comentários, cartas anônimas. Essa semana ligaram para minha mãe dizendo que eu sou uma oportunista. Eu vou cuidar disso. Vou rastrear, vou..." Ethan para. Ela se sentou diante dele e puxou uma carta dobrada do bolso do casaco. "Recebi isso hoje." Era uma carta escrita à mão, em tinta preta, papel branco sem marcas. O texto era curto. "Você não pertence a esse mundo. Por mais que tente, será sempre a mulher do elevador." Ele amassou o papel com raiva. "Isso não muda nada. Eu te amo, Clara. E isso é tudo o que importa." Ela sorriu, mas era um sorriso amargo. "Não é tudo, Ethan. A verdade é que eu tenho medo de me perder, de ser engolida pela sua realidade. Eu gosto da minha solidão, dos meus livros em paz, das ruas em que sou invisível. Com você, eu virei uma personagem, e eu nunca quis ser uma história que não escrevi. Você não entende." Ele começou, mas ela já se levantava. "Talvez seja isso. Talvez nós sejamos perfeitos dentro de um elevador quebrado.
onde o tempo para e ninguém nos julga. Mas aqui fora, o mundo exige demais. Ela saiu sem esperar resposta. E pela primeira vez desde o dia em que se conheceram, Ethan sentiu que poderia perdê-la. Na manhã seguinte, ele apareceu na biblioteca pública do bairro dela. Sozinho, sem terno, sem carro blindado, trazia nas mãos uma pasta de couro. Pediu para falar com a diretora. Entregou documentos, assinou papéis, doou uma fortuna com uma única condição: que uma nova ala da biblioteca fosse construída e que levasse o nome de Clara Fonseca. Ela soube pela notícia no rádio, enquanto tomava café. Chorou em silêncio, sem saber se aquilo era prova de amor ou despedida. Naquela mesma noite, Ethan foi ao encontro dela, mas desta vez, sem grandes palavras. Você sempre me disse que vive nas margens. Eu percebi que não é meu papel te arrastar para o centro. É o centro que precisa se mover até você. E se não puder, eu me mudo para as margens. Clara o olhou como se visse um homem novo. E talvez fosse. Eu nunca quis o seu mundo, Ethan. Só queria saber se havia espaço para o meu dentro dele. Ah, mas só se for com você dentro também. Ela o abraçou. E naquele abraço não havia luxo, nem status. Apenas dois seres humanos tentando encontrar paz, um no outro. Anos depois, o elevador da Lancaster Tower passou por uma reforma. As portas espelhadas foram substituídas por vidro transparente. Uma pequena placa dourada foi colocada no interior. Aqui, um homem e uma mulher ficaram presos no tempo e se libertaram da vida que conheciam. Dedicado a Clara Fonseca e Ethan Lancaster, para lembrar que às vezes é preciso parar para saber onde queremos realmente chegar. Na cerimônia de reinauguração, jornalistas esperavam por uma cena espetacular, mas viram apenas um casal comum, de mãos dadas, entrar no elevador, sorrindo um para o outro sem pressa. Quando as portas se fecharam, Clara virou para Ethan. E se ele quebrar de novo? Ele sorriu. Que sorte a nossa!